pastor Lucas fez uma pergunta, com relação às igrejas em grandes cidades, as mudanças da sociedade acontecem de forma extremamente acelerada. Quais são os aspectos que a igreja, nesse contexto, deve se aperfeiçoar? A gente até mencionou na outra aula que, normalmente, nós falamos de mudanças a cada 5 anos, em grandes cidades. A gente trabalha com a perspectiva de 20 anos, em contextos que são menos urbanizados, são mais rurais, mais do interior, e 5 anos em contextos que são urbanos. A igreja ela precisa fazer essa leitura antevendo as tendências que aquela cidade segue, ou que aqueles núcleos seguem. O que vai acontecer dentro de grandes cidades é que você não vai ter um grupo único, você vai ter um grupo heterogêneo. Sendo assim, você tem assim, o que a gente às vezes chama de tribos ou tipos diferentes de pessoas com gostos diferentes. Você precisa mapear, a primeira coisa, dependendo também do tamanho da sua igreja ou da fase de desenvolvimento da sua igreja, se você vai começar focando em um grupo específico ou se você já dá conta, e isso quem vai te responder são as pessoas que já fazem parte da sua comunidade, da sua igreja e o seu estilo de liderança. É assim que você mapeia, provavelmente lá para 7ª, 8ª aula, eu vou ensinar vocês a mapear isso também. Você vai tentar entender se a sua igreja às vezes consegue alcançar mais de um grupo ou se você faz parte de uma igreja grande que consegue alcançar vários ou quase todos os grupos da cidade. Quando você faz esse mapeamento, você consegue identificar assim, vamos supor, jovens de uma faixa ali de 20 a 25 anos que não vão para a faculdade e abrem o que a gente chama de startups, que são essas empresas de aplicativo, que consegue fazer tudo digital, banco digital, não sei o quê. Normalmente, quem se envolve com o desenvolvimento de startups são pessoas jovens que não estudam em curso superior, aprendem a desenvolver isso aqui, são pessoas que têm uma percepção do mundo, e essas pessoas olham para uma região dos Estados Unidos que é chamada de Silicon Valley, o Vale do Silício. Ou seja, se eu quero alcançar pessoas dessa tribo, pensando numa cidade grande, eu quero alcançar pessoas desse núcleo, eu vou desenvolver um trabalho para esse tipo de pessoas, eu vou conseguir entender aonde a cabeça dessas pessoas tende a ir, olhando aonde eles olham. Então, eu estudo quem são os ideais deles, quem são as inspirações dessas pessoas, e a partir disso eu consigo prever que tipos de passos que essas pessoas querem dar. Eu também consigo prever que tipos de problemas essas pessoas vão enfrentar na vida, que tipo de angústias elas vão enfrentar. Eu consigo, por exemplo, perceber que pessoas lá dos Estados Unidos que trabalham dentro do Silicon Valley, eles têm uma versatilidade, uma flexibilidade muito maior em qualquer aspecto da vida do que pessoas que trabalham, que fazem faculdade e trabalham em empregos formais. Então, eu preciso prover para essas pessoas dentro da igreja ambientes que sejam assim e que entendam a maneira dessas pessoas pensar. Porque elas não pensam de maneira linear, como às vezes a gente é acostumado a pensar, principalmente quando a gente estuda teologia, quando a gente faz seminário, quando a gente estuda teologia sistemática, aprende a mexer com lógica, aprende a mexer com padrões de mundo que precisam ser mantidos. Essas pessoas não pensam assim. Então eu preciso adequar a minha comunicação, adequar o ambiente, mexer para que o cérebro dessas pessoas entenda a mensagem do evangelho, que é o que a gente nunca muda, a gente nunca mexe. Então, a partir disso, você vai identificar. Eu tenho
universitários vai ser o meu foco, ou então famílias sem filhos. É um outro nicho que tem hoje, o que a gente chama, né, dos pais e mães de pet, né, que eles adotam o cachorrinho. Curitiba, eu vejo que esse negócio está muito forte no Brasil. Você já tem Uber para pet, você tem mercados, tipo hipermercados para pets e etc. Por quê? Porque eles entenderam que esse aqui é um núcleo de pessoas crescente, e como é que eu vou saber o jeito dessas pessoas pensarem, o rumo que elas estão tomando? Eu preciso identificar quem são os influenciadores dessas pessoas. Aí eu mapeio isso, eu consigo ver que tipo de problemas essas pessoas vão ter, que tipo de frustrações elas vão ter, que crenças elas têm construído para si, e aí eu vou desenvolver alguma coisa para poder focar com eles aqui. Lucas colocou para nós, 5 anos em Curitiba não cabe, né? Extremamente acelerado e exigente. Quando você vai lançar um produto no mercado, eles lançam primeiro em Curitiba. Isso acontece. Curitiba tem um nível de excelência elevado no Brasil. Curitiba soma aspectos do paulista com aspectos do sulista e de imigrantes europeus, e aí você constrói uma mentalidade de pensar, uma forma de pensar do curitibano que é muito peculiar no Brasil. Você precisa entender isso para você desenvolver. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, você não pode fazer uma coisa diferente por ano, porque senão nem a igreja vai ter estabilidade para poder apontar um rumo para a pessoa. Porque o que a gente precisa entender? Tem um aspecto da igreja. Então vamos pensar na igreja, tá? Tem um aspecto da igreja que é o aspecto da acolhida, da recepção, que é um aspecto que ele precisa de ter flexibilidade. Você precisa adequar a comunicação, adequar as tecnologias, você precisa responder às perguntas que as pessoas estão fazendo, tá? Então tem um aspecto da igreja que precisa de flexibilidade. Mas tem um outro aspecto da igreja que precisa de estabilidade. Por quê? Porque pessoas que vivem a sua vida inteira assim são pessoas instáveis, que tendem a ter mais depressão, tendem a ter mais crises de ansiedade, tendem a não conseguir sustentar uma família até que a morte os separe, casamento até o fim, filhos até o fim. São pessoas que não conseguem sustentar a própria palavra, muitas vezes, em contexto. Então, o que você precisa fazer? Uma vez que essas pessoas começam a entrar, você tem que ter um sistema que tira elas de onde ela está e leva elas para onde elas precisam estar. Então, que é o Evangelho. Então, você responde a pergunta que ela está fazendo, mas depois você vai responder perguntas que ela não tem nem capacidade de fazer. Que ela, por si só, não chegaria à conclusão que ela tinha aquela necessidade. Você tem que provocar necessidades nela. Então, por isso que você tem que ter uma flexibilidade, mas você não pode fazer mudanças muito bruscas, porque senão você perde a estabilidade. E aí você vai estar gerando uma igreja que a gente chama de igreja com membros, né, com participantes que se tornam consumidores e não membros da igreja. Então, o nosso objetivo, esse é um cuidado que a gente precisa tomar no nosso mundo de hoje, é que às vezes na ânsia de ser atracional, a gente gera crente que é consumidor da igreja. Então ele vai ser como um consumidor de um restaurante, de um shopping, de um evento, e aí na cabeça dele funciona assim. Por isso que você vai observar uma tendência cada vez mais crescente das pessoas não frequentarem a igreja todos os domingos,
das pessoas falharem, das pessoas virem 2 cultos, falhar um, às vezes é culto sim, culto não. E se você perguntar para ela assim, tá, mas eu sou membro dessa igreja, sou crente, eu tenho compromisso com Jesus, mas na cabeça da pessoa, a igreja, e você fez uma igreja legal, com música legal, uma boa pregação, um ambiente acolhedor, amigos, aí na cabeça dela, ela fatia a vida dela assim, do mesmo jeito que ela não vai no estádio todo domingo, a não ser o cara que é fanático pelo futebol. Quem não é, vai uma vez por mês, a cada 2 meses. Do mesmo jeito que as pessoas não vão no shopping todo final de semana, que elas não vão no clube todo final de semana, na cabeça dela, a igreja entra dentro desse aspecto. Então, o que eu fiz domingo passado? Domingo passado eu fui no cinema. Tá, esse domingo então eu vou na igreja. Aí ela vai lá, ela se diverte, ela gosta, ela bate papo com o pessoal, com os amigos. Mas domingo que vem, ela quer ver os amigos do futebol no estádio. Aí ela vai no estádio. Por quê? Porque ela consome futebol, ela consome o shopping, ela consome a igreja. Então, esse equilíbrio a gente precisa ter, porque senão a gente só vai prover eventos para as pessoas aderirem à comunidade, mas a gente não consegue transformar essas pessoas em discípulos de Jesus, que é o processo que a gente precisa trabalhar nele. O pastor Virgílio falou, em Curitiba, na minha igreja, tem gente com esse pensamento, querendo vir ao culto, trazer o pet com a família, porque o pet não pode ficar sozinho em casa, acredito. Né? E eu vou te dizer mais, no aspecto da flexibilidade, tem igrejas que estão criando espaço pet para quando o membro da igreja convidar o amigo que é pai ou mãe de pet para ir na igreja, e ele falar assim, não posso porque o meu cachorrinho não pode ficar em casa sozinho. Ele falar assim, não, mas lá na minha igreja tem um espaço que o pessoal fica com o cachorro, cuida dele, ele fica lá recreando e não sei o quê. Aí a pessoa vai para a igreja. Né? Então, esse tipo de coisa está acontecendo, porque o mundo está se movendo para isso. Assim como antigamente as crianças ficavam no culto, o culto era chato pra caramba, eu lembro quando eu era criança, eu tinha ali a minha escolinha dominical, que era antes do culto. Então acabava a escola dominical, a gente ia para o culto e eu tinha que ficar 1h30, 2 horas, vendo o pastor falar de coisa que eu não entendia, músicas que eu não estava afim de cantar e não gostava de cantar, mas eu ficava sentadinho ali assistindo o culto inteiro, sem levantar, sem fazer barulho, sem não sei o quê. Hoje, a maioria das igrejas já tem programação para as crianças do início ao fim do tempo do culto. Os pais estão assistindo o culto deles e as crianças têm cultos para si e os pais ficam tranquilos, porque se ele levar a criança para dentro da igreja, a criança chora, a criança corre o tempo inteiro, incomoda as outras pessoas, porque os pais de hoje já não controlam as crianças como antigamente faziam. Então você tem um aspecto de ensino da criança adequado, que é extremamente positivo, você tem um atendimento de uma necessidade que está acontecendo da educação das crianças de hoje, que é diferente. Aí, se eu quero alcançar gente de fora, eu sei que as pessoas que têm filhos vão vir com filhos que eles não controlam, que eles não têm voz de comando, o filho não obedece, nada nesse sentido. Então, a igreja cria um ambiente para isso acontecer. E aí, a gente está virando a Arca de Noé, né? Vai acontecer também de colocar, como o Virgílio colocou ali, vai colocar os animaizinhos para dentro. Então, todas essas coisas, gente, são coisas que a gente precisa entender assim, o mundo está caminhando para isso. Essas coisas estão acontecendo e a gente precisa pensar o que é bíblico e o que não é bíblico, porque nós temos que rejeitar o que não é bíblico. O que é evangelho? Nós nunca podemos tocar no evangelho. O evangelho tem que ser pregado integralmente, goste as pessoas ou não, e definir na nossa realidade, e cada realidade é de um jeito, qual aspecto da igreja é flexível e qual aspecto não pode ser mexido, que é para gerar estabilidade. Aí você vai criar o movimento de transformar
pessoas que estão afastadas de Deus em simpatizantes da igreja e transformar simpatizantes da igreja em discípulos de Jesus. Esse é o processo que você precisa ter, o passo a passo para como fazer esse tipo de coisa. Que a gente vai observar que Jesus ele fazia isso com os próprios discípulos dele, né? O pastor Oswaldo colocou um exemplo ali, ó, curso Educando os Filhos à Maneira de Deus. Normalmente, quem vai fazer esse curso é o cara que já está aqui, né? O cara que está aqui não faz. Então, a gente atrai ele, discipula ele, aí ele passa a entender família, tem uma cosmovisão cristã sobre educação de filhos, sobre casamento, sobre trabalho, sobre sexualidade, sobre dinheiro, sobre todos os aspectos, né, que a gente precisa trabalhar e enfatizar dentro da nossa tarefa de fazer discípulos, né?